26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E aqui em Botucatu, desde 2011, a última semana do mês de abril é a Semana Municipal de Prevenção e Combate a essa condição que afeta 1 em cada 3 brasileiros e é considerada uma assassina silenciosa. Hoje, para falar um pouco sobre isso, a gente está conversando com o médico Luiz Quadrado Martim. Ele é professor associado da nefrologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, aqui da Unesp, e também membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente, partilhar essas informações de utilidade pública. Eu gostaria de começar perguntando propriamente o que é a pressão alta e por que ela é tão importante e a gente tem que estar atento sempre a ela. Inicialmente, quero agradecer à TV Câmara, o convite, e dizer que a hipertensão arterial é a doença que mais mata no mundo. Ela mata, infelizmente, mais do que a Covid. Não é para minimizar a pandemia de Covid. Fiquem em casa, façam tudo o que o secretário de saúde está falando, pelo amor de Deus. Mas cuidem da pressão arterial mesmo em casa. Por quê? A hipertensão não dá sintomas, ela é a assassina silenciosa e acaba matando as pessoas por complicações do coração, o infarte e a insuficiência cardíaca, por complicações cerebrovasculares, o derrame, ou, eventualmente, esses pacientes acabam não cuidando da pressão e os rins podem ser lesados, e é a causa mais importante dos pacientes que estão aqui na hemodiálise da Unesp. E o senhor disse que ela é a doença que mais mata, porque no conjunto dessas outras doenças que o senhor acabou de falar, ela está envolvida, ela é um fator de risco. A gente tem ouvido falar, por causa da pandemia mesmo, que as pessoas têm comorbidades ou fatores que complicam a própria Covid. Então, ela seria um desses fatores de risco. Existe, professor, alguma coisa que a gente pode fazer em casa, mesmo no isolamento? Quais são as dicas que o senhor pode dar para que a gente se previna, para que a gente não desenvolva a hipertensão arterial? Quem não tem pressão alta, continue com a pressão sob controle. E para quem tem pressão alta, o que o senhor orienta nesse momento que a gente está vivendo de pandemia? A primeira coisa, evitar os alimentos industrializados. Eles são, via de regra, cheios de gordura, cheios de sal, cheios de açúcar refinado. Tudo isso acaba prejudicando todo o metabolismo do organismo e subindo a pressão arterial, que acaba por dar essas doenças que eu acabei de falar. O derrame, o infarte e a insuficiência renal. Tá? Então, primeira coisa, está em casa, mas não é para ficar comendo a toda hora e comendo coisas erradas. O certo é privilegiar os alimentos naturais, principalmente frutas, verduras e hortaliças, sem adição de excesso de sal. Procurar fazer um pouquinho de atividade física, não fumar e moderar muito o consumo de álcool. Então, com essas medidas e mais um pouco de atividade física, só que a atividade física é o seguinte: evitar sair na rua sem máscara, hein? Pelo amor de Deus. Eu vejo na frente da minha casa um monte de gente passando, fazendo caminhada, corrida, bicicleta sem máscara. Isso é um absurdo. Então, por favor, mantenham sua atividade física, mas usem máscara corretamente e procurem locais mais ermos para fazer esse tipo de caminhada. E em lockdown, façam caminhada ao redor da própria casa. Né? Façam exercício dentro de casa. Dá para fazer porque eu faço. Tá bem? Então, mantenham esse estilo de vida apesar da pandemia. Isso é muito importante.
E quem já tem a hipertensão, doutor, tem que continuar fazendo o tratamento, corre o risco de se desligar com essa coisa de tanto medo do Covid da Covid que acaba esquecendo do tratamento. Como que está essa questão? Olha, é importantíssimo manter o tratamento, porque o controle dos próprios fatores de risco associados à hipertensão, à própria pressão, o diabetes, a obesidade, acaba redundando numa certa proteção ao coronavírus. Dessa maneira, quem tem consulta médica, se essa consulta não foi desmarcada, vá. Quem não tem consulta médica, ou quem a consulta foi desmarcada e agora já está tendo uma retomada de consultas, então procure remarcar a sua consulta e dê seguimento nesse tratamento da hipertensão arterial, porque a gente necessita realmente desse acompanhamento. Certo, doutor. E eu comecei falando, né, que 26 de abril é o Dia Nacional de Combate. Aqui em Botucatu tem até uma lei municipal, foi feita aqui pela Câmara, instituindo esse alerta mesmo sobre as questões da hipertensão. Esse ano, de forma remota ou mesmo pelas mídias, vai haver alguma mobilização para marcar essa data e reforçar isso que a gente está fazendo aqui hoje em nível nacional? Em nível nacional, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela vai ter uma série de ações, mas todas pela mídia social, reforçando essas informações que nós estamos aqui divulgando, conversando, né? De maneira que o quadro de pessoas no Brasil, que, veja bem, nós temos mais ou menos uns 60 milhões de hipertensos no Brasil. Desses, 40 milhões não estão com a pressão controlada. É uma oportunidade perdida. Então, nesse sentido, haverá divulgação na mídia, apenas pela mídia esse ano, né? Não haverá ações presenciais, infelizmente. Todos os anos, principalmente o professor Francisco Habermann, já aposentado, mas ele sempre liderava essa campanha, né? Junto comigo, o professor Franco, a professora Vanessinha, lá da Unesp, mas esse ano não vai ter nada presencial, mas tem essa campanha nacional da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Bom, nesse caso da hipertensão, resumindo, prevenir sempre é melhor do que remediar. Então, queria que o senhor deixasse uma última mensagem para quem está nos assistindo nesse mês que é dedicado a alertar sobre os perigos e a importância de olhar para a hipertensão arterial, mesmo em tempos de pandemia. Com a diminuição da frequência de consultas médicas, eu acho que uma coisa importante é a pessoa eventualmente ter o seu aparelhinho de pressão, né? E com isso monitorizar a sua pressão. Quem não puder comprar um aparelho, é bom que seja um aparelho de qualidade, uma marca validada. Nas farmácias e nas lojas especializadas de artigos médicos, normalmente as marcas são marcas boas. Então, e o aparelho principalmente automático e de braçadeira, o de pulso não é o ideal. Quem não puder, as unidades básicas de saúde fazem essa medida de pressão. Então, mesmo quem tem 12/8 de pressão, é bom pelo menos uma vez ao ano ir à unidade básica de saúde e solicitar a medida da pressão arterial. Essa é uma primeira triagem que os pacientes com pressão fora do alvo, que seria o 14,9, serão encaminhados ao médico, e em Botucatu todo o atendimento básico de saúde é muito bem organizado, e os pacientes que o sistema básico não dá conta acabam sendo encaminhados para nós lá na Unesp. Obrigada, professor Luiz Quadrado, Martim, né, o senhor que é lá da Faculdade de Medicina de Botucatu. Esse foi Utilidade Pública sobre Hipertensão Arterial. Eu sou Adriana Ribeiro e cuide-se, fique em casa, se precisar sair, use máscara, mas não descuide da sua pressão, porque a gente não quer que você entre também nessa triste estatística.